Com a festa de Pentecostes, teve início a Semana Laudato Si 2024, que comemora o 9º aniversário da publicação da encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da criação, de autoria do Papa Francisco. O tema da Semana Laudato Si deste ano é inspirado no símbolo do tempo da criação 2024, as premissas da esperança. A esperança é um instrumento que nos permite superar a lei natural da decadência. Só através dela podemos realizar plenamente o dom da liberdade. Para celebrarmos a Semana Laudato Si, que termina no dia 26 de maio, quando será divulgada a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, no dia 1º de setembro, início do tempo da criação, a Web TV Amor Divino conversou com o professor Cleverin Maximino Jones, doutor em Geologia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e presidente do Instituto Felipe Guedon, com atuação na área ambiental na região serrana e no Brasil. Além de falar sobre a Laudato Si, que segundo o professor é um documento excepcional do Papa Francisco para o mundo, conversamos sobre as formas de amenizar os efeitos do aquecimento global e as tragédias que ocorreram na região serrana e em Petrópolis, assim como a importância da educação ambiental. Então, professor, é muito bom estar com o senhor aqui, né, para a gente poder trocar essa ideia sobre a Laudato Si dentro dessa semana que celebra essa questão do meio ambiente. É um prazer enorme estar aqui, Rogério. Obrigado pelo convite. Realmente, como eu havia dito, a Laudato Si, as encíclicas, muitas das quais eu tenho lido, essa, claro, me tocou particularmente pelo tema e entendo que é um documento de extrema pertinência e importância para o mundo, especialmente porque, mesmo quando foi escrita em tanto tempo, já se previa, já estava claro que a sustentabilidade, o cuidado com a nossa casa comum é essencial para a própria dignidade humana. Então, quando a gente fala de desastres, seja inundações, deslizamentos, todas essas coisas que vêm potencializadas pelas mudanças climáticas, é claro que grande parte disso tem o ser humano como fonte. Também o ser humano tem as soluções, a gente pode adaptar, pode se tornar mais resiliente. Nós não podemos pensar que que podemos dominar a natureza, não é o nosso papel. Nós temos que conviver nesta casa comum e nos adaptar às realidades, evitar os riscos, trabalhar com as situações que sabemos que ocorrem, tentar nos tornarmos mais resilientes a certos eventos, mas é claro, boa parte da questão não é após a ocorrência, como temos visto aqui, Rio Grande do Sul e tal, é antes, preparar, pensar e planejar. Professor, queria que o senhor falasse um pouquinho, antes da gente entrar no tema propriamente dito, sobre o Instituto Felipe Guedon. Qual o fundamento dele e quais os objetivos? Realmente, o Instituto Felipe Guedon, idealizado por Felipe Guedon, um ícone aqui da gestão participativa em Petrópolis, uma pessoa maravilhosa, foi na época após os desastres lá do Vale do Cuiabá, uma consequência da criação daquele grupo FPP, né? E foi uma consequência dos esforços, das iniciativas que estávamos discutindo, buscando evitar que ocorrências semelhantes acontecessem com as consequências que vivemos à época. Obviamente não conseguimos evitar isso, mas as discussões foram profícuas. Nós criamos o Instituto Felipe Guedon. O Felipe Guedon realmente se dedicou muito a trazer essa questão que afeta os munícipes, a sociedade, para que haja uma discussão com os decisores, com a Câmara Municipal, com o Executivo, para que eles entendam que, como ele sempre dizia, é o povo que decide, o povo que tem que traçar os rumos, tem que estar inteirado das coisas para poder cobrar até o que é importante
entender a importância de sua participação, por isso a gestão participativa, a importância de audiências públicas e tudo isso, mas hoje que nós já estamos há alguns anos trabalhando essa questão, reuniões, traçamos um PEP 20, que é o Plano Estratégico para Petrópolis, uma das áreas mais discutidas é a área de meio ambiente, infraestrutura urbana, desenvolvimento econômico da cidade. Isso tudo é muito importante porque nada pode ocorrer sem a participação da sociedade e sem um planejamento de longo prazo. Não uma questão imediatista de 1 ou 2 gestões, 4 ou 8 anos. Tem que ser algo pensado para frente. Um exemplo disso, uma área que não tem a ver, é na educação. Uma das coisas que nós prezamos muito é implementar a educação de tempo integral em Petrópolis. Obviamente isso não vai ocorrer em uma gestão, 4 ou 8 anos. É algo para 10, 15 anos. Mas nós podemos pensar e traçar planos intermediários, metas intermediárias. Vamos ter tantos por cento de escolas até tal data e assim por diante. A mesma coisa com as áreas de risco. Nós sabemos que temos em Petrópolis já mapeadas inúmeras áreas de risco, dezenas de milhares de pessoas morando nessas áreas, e não vai se resolver essa questão este ano, no ano que vem, ou em 5 anos. São questões que vão precisar muito planejamento. A implementação, a execução desses planos caberá às gestões futuras quando nós decidirmos o que é que tem que ser feito. É a sociedade que tem que dizer até que ponto, né, nós temos que ter planos de resiliência para tornar certas comunidades menos suscetíveis aos problemas que elas já têm sofrido. Isso é possível, né? Não só a retirada de pessoas, mas há certas coisas que você pode fazer como intervenções em certas comunidades que reduzem os riscos. As ocorrências climáticas vão continuar, mas os efeitos podem ser mitigados, reduzidos. Muitas comunidades a gente vê construções totalmente irregulares por falta de conhecimento, de orientação. Um dos pontos que o próprio PEP estimula é que o município forneça essa orientação. O fato que muitas casas não têm sequer drenagem e sequer de saneamento, isso prejudica, extrapola qualquer medida que a gente possa tomar posterior. Nós temos que evitar essas situações e isso pode ser muito melhorado com algumas dessas medidas. Professor, o senhor falou sobre a questão da educação em tempo integral. Nessa educação a gente vê como é que o senhor vê a questão da educação ambiental, porque hoje ainda é um problema. A gente vê que a maioria das escolas, principalmente na rede pública, ainda não investe bem na educação ambiental. É infeliz essa situação, porque nós temos em Petrópolis educação ambiental, tem uma política municipal de educação ambiental. E ela prevê ensinamentos e matérias que incluem a questão de saneamento, áreas de risco, tudo isso está previsto. A questão é tornar isso eficaz, efetivar um currículo em que essas matérias possam ser levadas aos alunos e não só uma questão de brincadeira com PET, transformar em bonequinhos. É importante, dependendo da idade, mas temos que ir além. É uma questão muito mais profunda, exige mais trabalho intelectual, educacional, de trabalhar os conhecimentos das pessoas para que entendam a gravidade, a profundidade, as interações que ocorrem. Não é só a questão de lixo e esgoto, é uma questão muito mais ampla, inclusive, como a gente sabe, sustentabilidade permeia todas as áreas. Então, quando e se isso realmente vai ocorrer, mas pode demorar, isso ocorrer, nós teremos uma sociedade mais inteirada dos próprios riscos que correm. Sempre haverá algumas comunidades em áreas com um pouco mais de risco, mas pelo menos nós podemos prever uma época em que as comunidades que hoje estão em extremo risco ou possam ser transferidas, ou esse risco possa ser mitigado através de algumas medidas. Eu mesmo sou um pouco crítico de certas medidas de
grandes muros de contenção, porque isso é um pouco arrogante, imaginar que com isso a gente vai eliminar os riscos, está além da capacidade, inclusive, da melhor engenharia possível. Então é importante a gente mitigar, sim, mas pensar de uma forma mais preventiva. Inclusive muitas áreas que ainda poderiam ser ocupadas e que existem algumas restrições a serem ocupadas, isso tem que ser primordial, tem que ser prioridade. Nós temos vários grupos em funcionamento no WhatsApp, onde discutimos questões ambientais. Essa questão dos desastres é sempre uma das mais importantes, porque a abordagem sempre é relocar todo mundo. Olha, se isso fosse possível e viável, até poderia ser uma solução, mas obviamente não é. E nós temos um número tão grande de pessoas em áreas de alto e elevadíssimo risco que isso em curto prazo é impossível, mas nós podemos trazer educação, inclusive através dos NUDEX, da Defesa Civil, para essas comunidades, para se precaverem, para saberem como se comportar em relação aos desastres e tal, e ter em mente que os desastres são muitos. Temos deslizamentos de encostas, temos enchentes que podem prejudicar muitas comunidades. Cada uma tem uma área de risco sujeita a diferentes riscos, e as comunidades, a população lá, precisa compreender bem. Esse papel os NUDEX fazem bastante bem, é uma iniciativa muito boa, nós apoiamos a Defesa Civil, professores e outros, e isso está se replicando. Então isso já é um alento, nós vemos que isso vai ser muito positivo, mas há muitas outras áreas em que precisamos atuar. Na questão de saneamento, porque ainda é muito deficiente em Petrópolis, apesar das supostas estatísticas de que temos um sistema de saneamento que dá inveja à Suíça, não é o caso. Então nós temos que atender às necessidades de muitas comunidades que não têm esses recursos disponíveis. Saneamento não existe. Quando havia uns biodigestores, que eu apoiei muito, por falta de manutenção, alguns foram guardados de lado, mas essa é uma iniciativa que dá para ser replicada, e eu sempre apoiei muito a questão de fossas e biodigestores como soluções locais, que inclusive, além de trazer dignidade, saneamento, em alguns casos até energia para cozinhas locais, podem trazer segurança às comunidades, porque aí o esgoto não é lançado irregularmente, não cria valas e tal, que às vezes podem desestabilizar encostas. A gente tem um histórico em Petrópolis, na região serrana, de vários desastres naturais, mas que vem se agravando agora com a mudança climática. Basta ver que a gente está no mês de maio e Petrópolis está com uma temperatura acima de 25 graus. Algo impensável da gente alguns anos atrás. Como é que o senhor e o Instituto vem avaliando essas ações do governo para dar uma resposta? Porque não é simplesmente a população, precisa do governo também. Em primeira mão, é claro que precisa se dizer que as ações assistencialistas precisam ocorrer após esses eventos. Isso não se discute. A questão é que não pode parar por aí, como sempre tem parado. Porque, inclusive, depois dos acidentes, desastres lá do Vale Cuiabá, nós fizemos estudos, o Rolf e eu e outros, onde mostramos que boa parte do desastre, dos efeitos tão drásticos, se deveu ao fato que houve grandes áreas onde a cobertura vegetal foi retirada, desmatamento. Muitas dessas áreas nem foram ocupadas ou utilizadas economicamente, nem para plantações, nem para gado, nem nada. E é uma pena ter uma ocorrência dessas que basicamente só criou problemas e não trouxe benefícios. Então, as soluções passam também o que a gente chama soluções baseadas na natureza. Reflorestar, revegetar, traçar cursos naturais para os rios, permitir que haja áreas de inundação não ocupadas para que quando haja essas grandes enchentes não ocorram problemas para as comunidades que não deveriam ter casas lá. Pode haver outras estruturas municipais, pode haver parques, playgrounds, quando vem uma grande chuva, inunda, não tem problema, você não pode ter casa lá. Então essas medidas foram proteladas, infelizmente não deram atenção a isso.
Nós, hoje em dia, eu acho que felizmente, estamos vendo uma retomada até das autoridades, eu digo em nível local, estadual e no Brasil, que entendem que não é mais possível só fazer ações após um grande desastre, tentar recuperar alguma coisa. Precisamos, sim, repensar a forma de ocupar esses espaços, de viver e, nessa vida, os processos que temos, tanto produtivos, de ter plantações de forma correta, em fileiras em curva de nível, não verticais, como é muito comum ver, acelera muito o carregamento de sedimentos para os rios, e aí causa mais inundações. Muitos problemas que nós podemos trabalhar um pouco com a educação, orientação e repensar a forma de viver, não só de relocar pessoas. A gente tem 2022, Petrópolis passou talvez por uma das maiores tragédias de sua história, porque pela primeira vez nós vimos não só barreiras, deslizamento de terra, mas nós vimos principalmente a cidade ficar alagada, porque os rios chegaram a quase 5 metros de altura no centro da cidade. Esse é um fenômeno natural que vem ocorrendo no mundo inteiro, visto o que ocorreu agora no Rio Grande do Sul. Na avaliação do Instituto e do senhor, como é que a gente pode trabalhar para reduzir esses efeitos? Rogério, eu acho que eu preciso discordar só um pouquinho. Esses eventos não são totalmente naturais. Quando a gente olha os rios de Petrópolis, mesmo em épocas sem inundações, e a gente vê rios muito escuros, cor verde e tal, isso é esgoto, isso já não é saudável. Em outras horas, há uma chuva, a gente vê os rios com a cor dos rios que vemos hoje em dia em Rio Grande do Sul, vermelhos, com cor de laranja. Isso são sedimentos nos rios. Rios dessas cores são rios doentes, são rios que não estão saudáveis. Essa indicação sempre tem sido ignorada aqui. Então, o primeiro passo é reconhecer que esses rios, se elas assumem essa coloração imediatamente após uma chuva, é sinal de que a montante, os rios estão passando por áreas sem vegetação, onde a chuva carrega os sedimentos para os rios imediatamente, chega com grande volume, causa enchentes, causa assoreamento e o volume de sedimentos é incrivelmente grande, né? Tem sido calculados e tal. Então, esses problemas são, em grande parte, os problemas que a gente tem vivido hoje, porque as enchentes e as próprias estiagens são exacerbadas por esses problemas. O natural seria que tivéssemos épocas de grandes chuvas, como estamos tendo e teremos cada vez mais, mas que o amortecimento dessas chuvas nas cabeceiras, nas áreas amontantes, nas encostas e nas áreas às margens dos rios, amortecessem a vinda dessa água para os rios e os rios fossem enchendo mais gradualmente, as enchentes seriam muito menos sérias, mais graduais. E, da mesma forma, na época de estiagem, as estiagens também seriam menos sérias, haveria muito mais água correndo gradualmente, mesmo após o fim das chuvas. Isso já seria suficiente para amenizar boa parte dos problemas que temos. Então, é mais um exemplo do que a gente discute nos nossos grupos do IPG, do Instituto, onde a gente trabalha essa questão, soluções baseadas na natureza, repensar a urbanização da cidade de forma que os rios sejam respeitados. Não podemos estreitá-los, como tem sido comprovado. Houve uma defesa de uma dissertação na defesa pública recentemente, onde isso foi claramente demonstrado com fotos históricas. Os rios tinham 25 metros de largura, depois fez uma obra, passou a 20, depois a 15, agora tem 12. Não cabe a quantidade de água nesses canais, e muito menos uma quantidade maior, como estamos vendo agora com as chuvas mais fortes. Então, o primeiro passo é respeitar a natureza, os rios, adotar soluções mais simples, que não dependem tanto de grandes obras de engenharia, reflorestar, revegetar grandes áreas, tornar áreas permeáveis,
criar mais parques e áreas verdes no município, especialmente no centro. Mais adiante a gente pode discutir túneis extravasores, áreas de acúmulo de água durante enchente, como se discute no Quintaninha, são obras faraônicas. E claro, podem ter um efeito, mas muito antes disso, temos muitas outras ações que temos discutido, tanto no grupo de infraestrutura que se dedica a essa questão, de como o município pode urbanizar as áreas de forma a não prejudicar essa convivência com os rios, e também com as encostas. Então nós temos muito que aprender, muitas sugestões foram dadas, inclusive houve um evento recente na fase, promovido pelo Comitê de Bacia do Rio Peabanha, onde muitas soluções foram apresentadas. Na maioria dos casos, os estudiosos realmente frisaram que, olha, o importante é apontar soluções baseadas na natureza, porque não vai ser neste século que o homem vai dominar a natureza. Nós temos que aprender a conviver com a natureza em harmonia, de forma que não soframos e de forma que também possamos ter desenvolvimento, moradia, áreas de lazer. E isso é perfeitamente possível, só que numa visão um pouco diferente da que sempre tivemos, né? A gente, o senhor comentou sobre o seminário que teve na Universidade aqui em Petrópolis, falando sobre a questão de busca de soluções para evitar o transbordamento dos rios e outras medidas. Qual a visão que o senhor teve desse seminário e o que o senhor acha que são dispositivos de obra? Eu acho que a visão foi muito boa porque deixou claro duas vertentes. Uma tradicional, precisamos fazer essas obras faraônicas que eu comentei, grandes acumulações de água enterradas aqui no Quitandinha, ao longo do Quitandinha, 8, 9, precisamos mais barreiras, precisamos retrabalhar as encostas dos rios. É uma visão muito intervencionista da engenharia civil. E a outra visão foi aquela de grande parte dos estudiosos, e que inclusive é uma tendência global hoje em dia, que é soluções baseadas na natureza. Desde a época do meu doutorado, eu apontava que tem uma questão que se chama biomimetismo. A gente precisa respeitar a natureza, que através de bilhões de anos conseguiu achar soluções para muitas coisas que hoje em dia queremos engenheirar. Mas nós temos essas soluções já prontas e a natureza adota. Então as áreas de inundação é a solução da natureza para tratar das enchentes. Nós não podemos fazer melhor do que isso, né? E inclusive essas foram grande parte das propostas. Aonde podemos ter essas áreas e aí, respeitando essas áreas, transformá-las em estruturas urbanas de utilidade e não de áreas de moradia. Então temos que repriorizar essas áreas para áreas que possam ser inundadas. E as áreas de moradias não podem ser nem nos topos dos morros, nem em grandes inclinações, mas um pouco para fora. Existe um meio termo. Então esse meio termo, essa convivência com a natureza, parece tão simples que muitas vezes muitos não aceitam. E certamente as grandes empreiteiras podem não estar interessadas nisso porque querem obras. Nós precisamos imprimir a vontade da sociedade inteirada sobre essas questões e dizer o que precisamos são obras que vão ser eficazes, redirecionamento da direção de crescimento do município, da organização das áreas habitáveis, a reorganização do trato dos leitos dos rios, quando alguns dos rios que conhecemos bem, que tem muitas pontes que atrapalham o próprio fluxo, é uma obra muito menos invasiva, levar a ponte e refazer, do que imaginar de fazer grandes ampliações e tal. Já foram feitas reduções. Agora, as ampliações é muito mais complicado, porque para expandir 10 metros de largura ao longo da Vasta Luiz, vai ser muito difícil. Então, temos que ser mais inovadores, ainda assim respeitando, quando possível, essas questões básicas de como se comportam os rios, como se comportam as encostas e como se comporta o ser humano. Quando precisa encontrar moradia, ele vai para áreas disponíveis. Nós precisamos, prevendo isso, disponibilizar áreas próprias. Não adianta dizer, eles foram porque não tinha escolha.
mas é função do Estado prover essa necessidade. Então o Estado, e nós temos que exigir isso, tem que disponibilizar essas áreas, tem que dizer aqui é uma área segura. E não adianta dizer que isso é para lá da posse, porque essas pessoas trabalham, têm que trabalhar no centro. Se não tem transporte público, infraestrutura de saúde, educação e não sei o quê, não é viável instalar uma comunidade. Então muitas das questões que ainda hoje estamos tratando é que não se trata só de colocar uma comunidade numa área distante. Tem que ser uma área segura e dentro do perímetro urbano, se elas pretendem trabalhar no centro. E tampouco podemos imaginar que as soluções são todas grandes soluções que resolvem tudo. Muitas vezes vamos ter que ter 10, 20 conjuntos habitacionais em vez de um que abriga 800 pessoas. Essa não pode ser a solução. Petrópolis não comporta essas soluções. E temos que reconhecer isso. Então, nesses grupos, inclusive, temos arquitetos de renome, o Adriano tem nos ajudado, Paulo Bastos e tal. Nós temos ideias muito boas de como encarar esse problema com soluções menores, eficazes, mas que não são estrondosas. E que isso vai um pouco contra a vontade do poder público, a gente entende, mas a vontade do povo e da sociedade tem que prevalecer, orientada por profissionais. Tem que ser tomadas as decisões corretas e criar vários complexos habitacionais, porque não é possível encontrar um que dê para colocar 1000 famílias. Impossível. Professor, nós estamos gravando um canal da Diocese que é formado por 8 municípios, né? Quer dizer, na verdade são 6 municípios, 2 que são parte apenas, que é Cebolas, Inconfidência e Bimposta. Mas nós temos Teresópolis, São José, do Vale do Rio Preto, Areal, Guapimirim, Magé e Petrópolis. Esses são os 6 municípios. Muito diferentes. Muito diferentes, mas com uma realidade, por exemplo, Petrópolis e Teresópolis tem uma realidade mais próxima. São José é uma área, São José Areal são uma área mais rural. Essas questões que o senhor abordou agora, esse cuidado com a natureza, vale para todos esses municípios, esse olhar respeitando a característica de cada município, mas um trabalho de educação ambiental, um trabalho de, como o senhor acabou de falar agora, a questão das habitações não serem habitações para 1000 pessoas mais pequenas. Isso cabe para qualquer município? A encíclica é para o mundo inteiro. E está valendo. Acertou em cheio. O Papa Francisco realmente fez um trabalho monumental, exemplar, e que ainda hoje muitos relutam em aceitar. Mas é o caminho. Tudo que foi falado aí, eu tenho vários trechos que eu tenho citado, é importante. Então, mesmo esses municípios, a região serrana tem os problemas e as características de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e tal. Os da Baixada tem aqueles também, áreas mais planas, tem outros problemas também, grandes precipitações, áreas costeiras, como nesse caso não, mas cada um com suas características. Mas os cuidados com o meio ambiente se traduzem na convivência harmoniosa com o meio ambiente. Isso tem que ser a tônica em toda parte. Nova York, as grandes cidades da China, ou de onde seja, assim como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, todas essas cidades. As questões vão ser diferentes, porque em umas áreas vamos ter problemas com enchentes, outros vamos ter problemas com deslizamento de encostas, em outros vamos ter estiagens muito severas, a gente tem que trabalhar a questão da água. Então, essas questões todas são as mesmas, os cuidados com a natureza, a convivência dentro do que a natureza fornece no momento e muitos em uma mudança, porque muitas áreas estão sofrendo desertificação, a gente não vai poder reverter isso facilmente, apesar, por exemplo, de grandes projetos na China de reflorestar milhares de quilômetros quadrados, tem tido grandes fracassos nessas iniciativas, apesar que é muito bom plantar árvore, nem sempre tem dado certo por várias razões. Então, o que nós precisamos fazer, entendendo essa realidade, conviver. Nos Estados Unidos tem bons exemplos, Phoenix, Arizona, muito seco.
Claro que não se podia ter muitos jardins com grama e plantas que usam muita água, não é viável. Até para irrigar tinha que ter água e não existe essa quantidade de água. Aqui temos muitas cidades do Nordeste e tal, onde mesmo se aplica. Então, todas as questões que são citadas lá é para a gente respeitar os limites que a natureza impõe, mas que em quase nenhum caso impede que o ser humano possa conviver, viver lá, conviver com a natureza, ser produtivo, ter áreas produtivas de lazer e viver bem, só que tem que se adaptar a essas áreas. Nas áreas costeiras, algumas têm erosão, outras têm dunas que se movimentam, também tem que ter alguma adaptação. Mas muitas das medidas que têm sido pensadas antigamente, vamos fazer um mole, hoje em dia a gente vê que quase todas essas intervenções da engenharia têm dado errado. Aí você faz um mole, você preserva a praia aqui, destrói a praia lá para baixo. O mesmo está acontecendo em Santa Catarina, de frente dos maiores prédios da América Latina, e os desastres estão aí para ocorrerem e as pessoas ou fazem conta que não vem ou preferem ignorar, mas os estudiosos estão apontando que esse não é o caminho. Nós não vamos conseguir dominar a natureza nem nessas instâncias tão específicas. Nós vamos ter que conviver com essas questões e procurar soluções baseadas na natureza que ainda assim permitam que nós possamos ocupar esses espaços com sustentabilidade. Professor, eu tenho uma pergunta para a gente estar encerrando a entrevista, mas antes dessa, na verdade, me veio uma outra. Nós estamos no ano eleitoral. Os municípios vão eleger seus prefeitos e vereadores. Quais são os cuidados que o eleitor deve ter nessa questão da área ambiental para escolher os seus representantes? Nós estamos preocupados com isso. O IPG já está pensando em eventos preparatórios para trazer à tona discussões onde os pré-candidatos e os candidatos poderão se pronunciar. Eu acho que cabe ao eleitor, à sociedade, é isso que o Felipe Guedon preconizava, que nós precisamos nos engajar. Nos engajar é ouvir as questões, as discussões, ouvir o que dizem os candidatos e daí a gente poder entender se as propostas fazem sentido ou não, de acordo com o que alguns mais entendidos sugerem. Obviamente, muitos pré-candidatos e candidatos não têm uma grande preocupação, podem até falar superficialmente sobre os temas, mas nós precisamos cobrar isso mais. Nas eleições de 2020, quando nós apresentamos o PEP, todos os candidatos a prefeito fizeram questão de receber o documento que listava muitas áreas de preocupação, desde cultura, meio ambiente, administração pública e tal, e receberam. É claro que nem todos devem ter lido e, quem sabe muito menos ainda, usaram para tirar algumas ideias para suas gestões. Mas nós pretendemos fazer isso outra vez, estamos repensando o PEP e esperamos que a sociedade, os eleitores, se engajem nisso. Vamos ter eventos com bastante publicidade, vamos ter parcerias para ampliar esse escopo e é nessa oportunidade que nós esperamos traçar aí um caminho para entender algumas das questões que estão mais em voga, certamente essa de desenvolvimento econômico nas situações em que estamos, tratar a questão dos riscos, a questão habitacional e muitas outras, e vamos poder ter uma discussão onde as pessoas vão poder entender e ouvir os candidatos nesse sentido. Mais do que isso, o IPG não é a política, ele é a partidária. Nós nos envolvemos na política porque entendemos que as políticas públicas são essenciais para a qualidade de vida no município. Então, esperamos e queremos que os candidatos e os eleitos possamos ter diálogo com eles para transmitir ideias e para que possamos fazer algumas críticas quando entendemos que as propostas deles nem sempre são adequadas. Esse é o papel da sociedade civil, de entidades como a nossa e do eleitor de estar atento a elas. Nós esperamos que possam nos acompanhar nos nossos diversos canais e isso vamos estar fazendo nessas próximas semanas e meses. Só para quem estiver assistindo esse vídeo poder entender o
que é o PET? O PEP é Planejamento Estratégico com Visão de 20 anos, é um documento como o Guédon imaginava que o Instituto de Planejamento Municipal independente, com seus próprios funcionários, que pudesse pensar políticas públicas de longo prazo, ouvindo profissionais, também ouvindo a sociedade, poderia criar e atualizar, mas sempre com políticas voltadas para o longo prazo, para que não ficássemos naquela questão de planos de governo imediatistas. Essa proposta foi levada adiante para mostrar o exemplo do que um instituto poderia criar. O instituto em si não foi criado e nós entendemos que há uma grande resistência de qualquer administração pública de ter um instituto pensante que vai dizer a ela o que fazer. Então isso, claro, vai contra a vontade política dos gestores políticos, mas eventualmente nós achamos que vamos sair ganhando, porque está claro que as políticas públicas de longo prazo têm que ser mais importantes que essas imediatistas. E elas é que podem trazer as soluções mais definitivas. E um Instituto de Planejamento de longo prazo até estatutariamente um dos objetivos do IPG. Então nós queremos, através da gestão participativa, envolvendo as pessoas do município, os munícipes, como o Felipe Guédon dizia, trazer essas questões, mostrar a importância do planejamento de longo prazo, esperar que eventualmente nós vamos poder emplacar um instituto assim e que ele possa fazer esses documentos mostrando as questões de longo prazo e como chegar lá na vontade do povo. Isso daí, enquanto não está implementado, nós vamos tentar fazer algo parecido. Nós somos uma ONG, nós não temos os recursos que o Instituto de Planejamento Permanente teria, mas nós estamos dando um exemplo do que a sociedade poderia receber. Eu acho que essa é a forma de estimular a vontade e até a aceitação de um instituto desse por parte das próprias autoridades que às vezes estão na dúvida se algo assim não retiraria poder deles, mas olha, é uma questão democrática, o povo é que tem que decidir, então isso é apenas uma demonstração disso. E você que está nos assistindo nesse momento, essa é uma prática que pode ser adotada em todos os municípios. Há municípios que já têm, mas aqui na nossa região ainda a coisa não funciona muito bem. Então isso pode ser adotado em qualquer município, pela sociedade civil, para apresentar ao poder público um planejamento para a cidade. Como o professor falou, políticas públicas e não políticas de plano de governo. O Rogério, o IPG até chegou a trazer para Petrópolis representantes de uma cidade que tem um instituto de planejamento, mas nem todas as iniciativas nesse sentido são totalmente bem-sucedidas. Temos várias cidades, municípios do Nordeste que têm tido sucesso, Teresina e outras, temos algumas em São Paulo, Piracicaba foi o caso que trouxemos, mas isso é só para mostrar alguns exemplos que tem algumas coisas que têm dado certo e algumas outras que não. Vamos aprender com essas coisas e tentar fazer aqui em Petrópolis, eventualmente, emplacar um instituto que funcione bem, com funcionários próprios, que não adianta ter um instituto todos indicados pelo executivo, porque aí já não vai funcionar no intuito que queremos. Então, essa é a questão, que tem que ter uma certa independência para poder funcionar. E isso não é bem da natureza do executivo, mas vamos eventualmente emplacar e isso vai ser muito positivo, porque é a forma da gente imaginar que as políticas públicas vão chegar nas soluções mais definitivas que não conseguiremos chegar com planos de 2, 3, 4 anos. Depois a gente vai colocar no vídeo, né, você vai poder ver logo a seguir o link do site do Instituto e aí buscar lá informações e quem sabe trocar informações. Agora, professor, para a gente já ir concluindo a nossa conversa, eu queria que o senhor falasse sobre o documento do Papa Laudato Si. Porque nós iniciamos a nossa conversa comentando e o senhor falou que foi que leu. O que chamou a atenção do senhor? O que isso trouxe para o senhor? Primeiro, para mim, como acho que para muitos que militavam na área ambiental e tal, foi
não digo uma surpresa, porque o Papa Francisco sempre falava disso, mas foi uma grata surpresa, digamos, que uma encíclica se dedicasse ao tema da sustentabilidade, dos cuidados com a casa. Então, o primeiro foi, assim, uma surpresa muito grave. Agora, posteriormente, a gente observa que grande parte da sociedade do globo, dos países, ainda encarava essa questão como algo na esfera muito restrita, ou ao Papa, ou à Igreja, ou a uma questão de ambientalismo, ao invés de entender como algo de importância global. Isso só foi surgindo à medida que mais e mais analistas faziam análise do Laudato Si e comentavam como digamos, sábio e acertado apontar para esses cuidados como um dever, inclusive moral, que nós todos temos para com a casa em que vivemos, que nos foi dada, e nós teríamos que cuidá-la da mesma forma que nossos lares. Então, essa compreensão passa ainda, depois desses anos, por uma negação de muitas pessoas de que o meio ambiente é uma área muito restrita e tal. Hoje em dia, nós temos cada vez mais pessoas, países, comunidades se dando conta que estava certo, que a encíclica está apontando o caminho para a humanidade conviver e viver na casa comum. Os países que têm feito maiores avanços, claro, alguns países do primeiro mundo, alguns na Europa e tal, mas nós temos muitos exemplos, inclusive países até na África e tal, que têm pontualmente adotado certas medidas que são consequência do que está lá. O respeito se reflete nos cuidados com a água, nos cuidados com a forma de distribuir riquezas. Isso tudo afeta a sustentabilidade. Nós estamos vivendo numa sociedade capitalista, com vantagens econômicas e tal, mas temos problemas também. E a falta de uma distribuição mais equitativa traz muitos problemas sociais. Os problemas sociais também podem causar um problema muito sério em países de convivência entre as sociedades. Então, nós precisamos atentar que até a distribuição das riquezas naturais, assim como aquelas criadas pelo homem, precisam ser equitativas. E, nesse sentido, houve muita restrição. Eu acho que hoje em dia não é porque a gente virou socialista, não tem nada a ver com ideologia, tem a ver com o que é moralmente aceitável e o que traz a sustentabilidade no longo prazo. Porque se alguma coisa é vista como trazendo vantagens para alguns, mas que isso não vai poder perdurar no tempo, não adianta nada. Algumas gerações, quem sabe, vão se beneficiar e outras não. Nós temos no documento uma visão de longo prazo, como a gente estava falando. Não foi uma encíclica para aquela época, para aqueles anos. Foi para todo mundo e para sempre. Nós temos que sempre ter essa visão de viver com sustentabilidade, com equidade, em todos os recursos naturais, humanos, e isso faz parte. O meio ambiente é inseparável de nossas atividades econômicas. Então, na hora que o documento estourou no mundo, claro, muitos de nós naquela vivência aplaudimos, mas muitos outros simplesmente até riram que um Papa vai escrever sobre o meio ambiente, o que é isso? Mas é claro que deve e tem que escrever sobre isso. E está claro que hoje em dia, graças a um documento assim, ainda temos algo normativo que nos guia, além de muitas questões legais que existem, mas acima dessa questão dos homens está essa questão moral. E eu agradeço até hoje o fato que temos um documento assim, que podemos apontar como um direcionamento moral para a sociedade. Porque, na verdade, a gente tem as questões científicas, os dados científicos que mostram aquecimento global, desmatamento, mas com a encíclica do Papa nós temos não só o direcionamento científico, mas temos o direcionamento espiritual e moral, como o senhor falou. Quer dizer, é um conjunto, é uma ação completa, que a gente tem que olhar. Essa questão
negação científica é bem complexa, porque de fato nós temos, eu não diria um consenso, porque o consenso imagina-se que é total, não é. Mesmo assim, as questões técnicas, e como atuante na geologia, onde há muita restrição a encarar as mudanças climáticas como exclusivamente obra do homem e tal, mas é inegável que temos as mudanças e que estão impactando o mundo. E o documento nos sugere como encarar isso. Então, não se trata de algo como o painel intergovernamental do clima apontou, de mostrar evidências científicas. A encíclica não precisa fazer isso, está abordando de um ponto de vista, como você falou, espiritual, moral e tal. As evidências científicas estão aí, algumas estão ainda sendo analisadas, até que ponto, né, as inundações do Rio Grande do Sul tiveram extremos de precipitação. Hoje em dia a gente está discutindo que não foram maiores as precipitações do que em 41, então pode não ser uma questão de agravamento da precipitação por questões climáticas, mas a realidade é que ocorreu um fato muito grave e que precisamos nos adaptar a isso. Mas muitas outras questões estão sim comprovadas. Cuidado com os rios, essa questão de canalização, hoje em dia está claramente comprovado que não é o caminho. Então nós precisamos não nos apoiar naquilo que recente ciência aponta e a tecnologia demonstra, mas em conceitos mais amplos, porque aí a gente tem a vantagem, o benefício de um conhecimento mais consolidado. E a convivência com a natureza, as soluções baseadas na natureza, apela justamente para isso. E não necessariamente de buscar a novidade mais recente na tecnologia para ver como tratar a questão, ou decidir quanto dos graus que tem aumentado queima de combustíveis fósseis e tal. Então essa questão é importante, mas independentemente dessa questão técnica, nós temos uma questão muito mais ampla, que é a convivência neste mundo. E a gente tem que sempre lembrar, né, professor, que cuidar do meio ambiente é cuidar da vida do ser humano, da própria sobrevivência do ser humano. Porque se a gente acaba com o meio ambiente que a gente tem, com o ambiente que a gente vive, está destruindo a própria humanidade. Essa questão traz à tona um pouco uma visão, quem sabe, mais particular, que é a preocupação que há hoje em dia com as mudanças climáticas, que eu acredito serem muito pertinentes, acaba colocando num segundo plano, um pouco distante demais, que é a perda da biodiversidade no globo. Que nós estamos muito conscientes disso, na Amazônia, onde seja, porque o desmatamento prejudica isso, não só as questões climáticas, mas a perda de uma biodiversidade que, uma vez perdida, antes de conhecermos, será impossível recuperar. Claro, a gente pode até tentar recuperar um animal que foi extinto, tentar fazer isso aqui, mas não se trata disso. Se trata de ter o cuidado para não chegarmos aos pontos de não ter mais volta. Professor, eu quero agradecer, né, essa conversa com o senhor. Acredito que quem estiver nos ouvindo, assistindo esse vídeo, vai ficar satisfeito também com as informações. E queria deixar com o senhor uma palavra final sobre essa questão, sobre a encíclica. Eu agradeço muito. Eu queria destacar que eu acho que, independentemente de questões de religião, o Laudato Si é um documento que eu tenho estimulado colegas e até alunos a ler, porque traz à tona temas muito pertinentes e atuais, independente de quando, mesmo daqui a 30 anos, com certeza. Então, é uma questão que são lições para a vida. Da mesma forma que quando a gente tem alunos de biologia, estudamos os avanços ao longo dos anos, e quando temos alunos da engenharia, como também tive, a gente também estuda avanços da engenharia, mas nós precisamos conciliar tudo isso. E nesse sentido, nós temos a felicidade de ter uma sociedade com grandes avanços tecnológicos e que ainda tem
a vantagem de ter documentos como o Laudato Si, que nos dá uma orientação útil, do dia a dia, que também trata de biodiversidade, desde animais domésticos até animais selvagens, fazem parte, e isso é uma coisa que muitas vezes fica distante das pessoas, porque aqueles que vivem em um ambiente urbano, não têm convivência com cobra, com onça, e acham que isso é desnecessário. Então nós temos que entender que todas essas criaturas, essas obras da criação têm seu lugar. A biologia estuda isso e nós estamos demonstrando a cada passo como coisas que parecem tão insignificantes, a estrela do mar que aparece na praia, como tem um papel, pode às vezes ser nocivo ou positivo, mas muitas vezes porque a gente interferiu, mas tem o seu papel e essa mensagem é importantíssima e está lá também. Muito obrigado, professor Cleide. Obrigado pela oportunidade.